Come on, come on. Come on, come on. Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Projeto de Vida na RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicadora Iguaçu 1320 AM. Agora deu 1h10, nós estamos aqui com você todos os sábados, nesse período até as 2h, trabalhando o tema Projeto de Vida. Projeto de vida é para trazer algumas reflexões para o seu dia a dia, do tipo, poxa, eu tenho algo para realizar nessa minha existência? Desde lá da minha infância eu já tinha algumas ideias inatas, ou seja, que vinham comigo logo lá na infância, onde a gente não tem às vezes tanta informação. Às vezes a criança já fala, não mãe, eu quero ser professora, não, olha, eu quero ser médica, eu quero ajudar a curar as pessoas. Então muitos de nós já veio com uma ideia, né, inata. A gente admite o quê? A gente admite que nós somos consciências, que estamos em processo evolutivo, tendo múltiplas existências, quer dizer, essa não é a primeira e nem será a última existência. Provavelmente, então, por essa lógica, a gente já teve outras vidas. Essa ideia de outras vidas, retrovidas, tem a ver com as retrocognições, ou lembranças de vivências de vidas passadas. Inclusive hoje teremos a entrevista aqui com uma convidada, que é Michele Ribeiro, que vai falar sobre o tema justamente reciclagem, reciclagens, retrocognição e programação existencial. E o nosso trabalho aqui é justamente nessa linha, é trazer reflexão, pessoas que vão discutir sobre a sua programação existencial. A gente procura usar exemplos, a gente procura colocar questões. Ou seja, este é o momento, sempre os sábados nós estamos nesse período trabalhando essa informação. No início dessa atividade, a gente sempre joga uma pergunta no ar para a gente pensar. Então, existe uma coisa que a gente chama de você ter as medidas das coisas, uma ciência que faz a medida da programação existencial. O que é programação existencial? É justamente projeto de vida. A gente daria o nome de proexometria. Se nós fizermos um balanço existencial de uma retrovida, de uma vida passada, é um balanço retroexistencial. Agora, da atual existência, seria um balanço existencial propriamente dito. Qual que seria, então, um balanço que englobasse diversas retrovidas, diversas vivências passadas? Essa é a pergunta do dia. Se você não sabe, aguarde no final do programa, nós vamos respondê-la para ti. Agora vamos com um momento de autogestão com o Caio Polizel, sempre trazendo algumas dicas bacanas e interessantes de como você pode melhor fazer a gestão do seu dia a dia, da sua existência. Vamos a elas. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Estou aqui com a Eliana Monfroy, que vai falar com a gente sobre um tema que nós definimos como uma grande importância para a Proexis, para a programação existencial, que é a janela de oportunidade. Eliana, você que é especialista nesse tema, tem verbete escrito sobre isso, poderia dar uma palhinha para a gente o que é a janela de oportunidade? A janela de oportunidade, Caio, é quando num determinado momento das nossas vidas há uma abertura, há uma chance, há um convite, há uma oportunidade de fato para você realizar algo que vai ser bastante importante para a sua programação de vida. Certo. Por vezes, essa oportunidade é um convite para um trabalho novo, às vezes é um convite para participar de um empreendimento, né, que vai lhe exigir, mas vai lhe trazer muita coisa. E às vezes também, uma oportunidade é quando você precisa reciclar algum traço, como por exemplo, um familiar que fica doente e necessita que você pare tudo e vá atender essa demanda. E talvez ali haja uma grande oportunidade de você reaproximar, reconciliar e trabalhar traços que talvez você nem sabia que tinha e que esse tipo de situação aparentemente negativa acaba se tornando positiva e evolutiva. Todo mundo tem uma janela de oportunidade? Com certeza. Se a gente ficar atento a esse processo, nós temos várias janelas de oportunidades ao longo da vida. Por exemplo, a criança tem a janela de oportunidade
cognitiva, né, nos primeiros anos, quando há uma plasticidade cerebral, onde a criança aprende muito mais facilmente, por exemplo, idiomas. Certo. Então, aproveitar essa janela, onde há toda uma estimulação maior, é uma grande oportunidade. E isso é um exemplo de como nas nossas vidas também há momentos que nós estamos mais propícios a dar grandes viradas, ser mais ousados, tomar iniciativas e fazer escolhas, né, na nossa vida que vão talvez fazer toda a diferença ao longo aí de toda uma trajetória existencial. E aí vamos pensar que muitas pessoas nos perguntam e fazem uma correlação com a questão profissional. Você até comentou no início. Quando nós pensamos a janela de oportunidade profissional, seria desde uma mudança de um trabalho ou uma oportunidade de subir, galgar algum passo hierárquico. Podemos entender desse modo? Podemos entender desse modo, e também podemos pensar que, às vezes, a janela de oportunidade profissional é quando você, por exemplo, se aposenta, e aí, ao invés de ir para os aposentos e vestir um pijama, você criar um novo empreendimento, descobrir uma outra profissão. Voluntariado, por exemplo, né? Ou mesmo um jovem, quando tem a oportunidade de dar um salto na carreira profissional e fazer um curso fora, ou assumir mesmo um novo desafio dentro de uma empresa, né? Onde ele vai desenvolver muitos outros talentos. Então não tem uma idade específica. Não. A janela de oportunidade ela pode estar ali da presente. infância até os nossos últimos dias. Legal. E aí a questão é enxergar essa janela e aproveitar aquele momento propício. Entendi. Então vamos pensar o seguinte: a pessoa profissionalmente ela já refletiu sobre as questões de oportunidade dela e ela começa a observar a questão familiar. E a família, você também começou falando isso, né? Às vezes até uma doença oportuniza algo que ela não estava pensando. Dentro da família, você teria outros exemplos de janela de oportunidade que a gente poderia pegar para quem está ali ouvindo e falando assim, puxa, será que eu tive e não me oportunizei, não aproveitei essa janela? Dá para a gente falar de algum outro exemplo? Acho que a gente pegou um exemplo mais assim, contundente, que é uma doença, mas, por exemplo, a chegada de um novo membro na família. Certo, né? Por vezes, a chegada de um filho para um casal pode ser uma grande janela de oportunidade de estreitar os laços, reciclar muita coisa. E a gente sabe que nenhuma consciência chega no nosso grupo por acaso, né? A conscienciologia, todo esse entendimento de que nós estamos nos reencontrando ao longo das existências. Quem sabe ali é uma imensa oportunidade de, no caso, um pai, uma mãe, né, e um filho, poderem fazer acertos, reconciliações, ou se ajudarem mutuamente, né? E quem sabe resolver alguma grande questão que de talvez passado. há muito tempo vem vindo. E também porque, no caso da maternidade ou da paternidade, ou como qualquer grande afeto que a gente tem, é uma grande janela de oportunidade para a gente amadurecer afetivamente, né? Porque no caso de um filho, você realmente esquece de si. Então você trabalha o egoísmo, você trabalha essa questão que você vai estar sempre em segundo lugar, né? Esta consciência vai estar prioritariamente. Isso é uma oportunidade de crescimento. Eu agradeço a sua participação e faço a pergunta aqui para os nossos ouvintes. Você vem aproveitando as janelas de oportunidade? Muito obrigado. Até mais um Momento Autogestão. Você ouviu Momento Autogestão. Muito bom, pessoal. Então vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a nossa entrevista do dia. Fique aí, fique esperto. Vamos lá. Voltamos, estamos aqui com você. Nós estamos a 1h21. Foz do Iguaçu, um pouquinho quente, não é mesmo? Mas estudando sobre o projeto de vida. Você que está em casa, você que está dirigindo. Então, vamos agora chamar a Michele Ribeiro. Ela vai trabalhar conosco o tema reciclagens, retrocognição e programação existencial. Lembrando que programação é um termo técnico de projeto de vida. Tudo bem, Michele? Tudo bem, tudo certo. E Michele, assim, vamos apresentar a Michele. A Michele Antunes Ribeiro, ela é graduada em Comunicação Social, jornalismo, especialista em jornalismo político, ela é psicóloga também,
brasileira, natural de Guaratinguetá, São Paulo. Voluntária da Conscienciologia desde 2014, ela fez docência conscienciológica, ela é docente desde 2015. Ela possui diversos verbetes, né, que nós temos aqui em Foz, a verbetografia, que participa ali das tertúlias diárias que todo mundo pode assistir online ou presencial aqui em Foz do Iguaçu. E eu pensei 2 verbetes dentro dos diversos que ela já apresentou, que está relacionado com o tema que ela vai trabalhar, que ela chama ali a atenção do inversor existencial retrocognitor e doenças retrossomáticas reincidentes. Então, um que fala justamente dos jovens que procuram antecipar a fase executiva, de fazer coisas para ajudar os outros, voluntariado, né, numa época ainda precoce da sua existência. E lembrança, a pessoa pode ter, né, reincidência de doenças de outras vidas nesta vida. Então, Michele, tudo bem? Tudo bem. Aí vamos lá. Por que você se interessou, você trabalhou esses verbetes, né, que mexe com o processo da retrocognição? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho do seu interesse, o que seria, né, dar uma geral para o público, né, o que seria essa reciclagem, né, que você está chamando a atenção, e o que seria essas retrocognições. Por que interesse nesse tema? Certo. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Bom, eu sempre tive muito interesse no meu aprofundamento pessoal, né? No meu autoconhecimento, isso desde que eu me conheço por gente. Então, sempre quando eu tinha algum incômodo, algum desconforto comigo mesma, eu sempre buscava tentar entender de onde que vinha tudo isso. Claro que, né, quanto mais nova, quanto mais para trás eu for, mais romântica eu era, né? Então eu gostava muito de colocar para fora meus sentimentos com poesia, com escrita e tudo mais. E assim, depois de um tempo eu senti necessidade de procurar ajuda profissional, né, de terapia, fiz muita terapia e sempre fui muito apaixonada por me melhorar, me aprimorar. Percebi que isso era de uma ajuda gigantesca, né, até para eu poder tornar as coisas mais leves no meu dia a dia. E quando eu tive conhecimento da Conscienciologia no ano de 2013, o que mais me chamou atenção naquele contexto eram retrocognições. Eu sempre fui muito ligada à questão da espiritualidade, sempre era de uma família muito religiosa, mas eu gostava muito de vidas passadas, estudava muito isso a fundo, e foi o tema que mais me chamou atenção de início. E aí é uma área, né, um tipo de fenômeno que eu tenho mais facilidade, sempre tive, quando eu tive acesso às informações. As primeiras retrocognições foram na juventude ainda? Ou... Então, eu não tinha muita lucidez para esse processo na minha juventude, mas eu era muito ligada a isso, ao processo mais energético, espiritual e tudo mais. Quando eu acessei, né, a Conscienciologia, comecei a estudar, eu li um livro lá chamado Retrocognições, né, do Wagner Alegretti, e aquele livro tinha algumas técnicas, e eu tive muita facilidade com aquelas técnicas, né, para desencadear algumas retrocognições. E a partir daí foi o tema que eu mais aprofundei, né, comecei a estudar já naquela época, naquele contexto, uma personalidade, que também foi muito por insight e sincronicidades, e depois algumas retrocognições. E aí foi aí que surgiu essa ideia de associar também as reciclagens com as retrocognições, que eu não vejo como dissociar isso, né? Eu vejo que estão muito interligadas essas duas temáticas, e principalmente com a programação existencial, né? É interessante, Michele, que pelo menos uma ideia que o professor Valdo ele sempre batia nessa tecla, que quando a pessoa está meio que preparada, madura, ela começa a ter retrocognições. Até os amparadores, eles dão esse apoio, né? Ou seja, parece que essas informações que estão guardadas na nossa memória integral, não é, que nós temos como acessá-la usando técnicas, como você falou, elas começam a ser mais facilmente adquiridas na medida dessa maturidade, né? Então, quer dizer, que a gente pode usar técnicas, a gente escuta muito falar da terapia de vidas passadas, essas coisas de que você, por um processo de uma hipnose,
é possível iniciar esse processo. Mas que a gente na Consologia meio que a gente não recomenda, meio que forçadamente buscar essas condições, porque nem sempre ela está preparada. Você se sente que, do ponto de vista de maturidade, você percebe que você está sabendo lidar com essas retrocognições? Porque quando você fala dessas reciclagens, parece que você procura aproveitar aquela experiência, aquela memória e tirar o máximo de proveito. É por aí? Sim, é por aí também. Eu vejo que tem dois vieses, dois caminhos para a gente pensar, né? Tanto do seu aprofundamento pessoal, que pode levar a retrocognições possíveis, né? De uma forma natural. E também a gente parte do princípio de que nenhuma retrocognição vem aleatória, ela tem alguma relação com o seu momento atual de vida. Então, se eu tive uma memória que veio de uma maneira espontânea, sem eu provocar, né, ela tem alguma relação com o que eu estou vivenciando agora. Porque a gente parte do princípio do que a gente tende a repetir padrões do passado. Se em uma vida, eu enquanto psicóloga, eu posso falar isso com uma certa propriedade. Se em uma vida a gente repete padrões, comportamentos que a gente não quer ter, né, a gente quer mudar e são difíceis de mudar, quem dirá se a gente for mais para trás ainda em outras vidas. Quanto mais inconsciente a gente fica para o processo de repetições, né? Processo de padrões que estão desconfortáveis com a gente repete. E quando a gente torna consciente, a gente consegue mudar. Então, assim, partindo de tudo isso, né, dessa introdução, eu vejo muito que o aprofundamento pessoal, quanto mais eu lido com os meus desconfortos, mais chances eu tenho de ter memórias de outras vidas. E eu também posso desenvolver algumas técnicas para provocar essas memórias, né? Então, assim, mas justamente tendo essa lucidez que eu preciso rememorar para poder me melhorar, né? Porque, assim, de nada vale eu me lembrar de alguma outra existência sem a finalidade de eu me desenvolver, né? Porque se eu for lembrar que por curiosidade o que eu fui, né, isso não vai me acrescentar em nada e pode até me prejudicar. Então, se eu for com esse objetivo, eu acho que também a gente tem amparo para isso, para nos ajudar nesse processo evolutivo, né? Então, e eu vejo muito isso. Quanto mais a gente se liga nesse processo de aprofundamento, a gente está também no caminho da Proexis, porque eu não vejo a Proexis dissociada das reciclagens também, né? Então, assim, talvez seja uma das cláusulas da Proexis de todo mundo, fazer reciclagens. E faz parte das reciclagens o desenvolvimento de algum projeto, né, que pode ser um livro, pode ser alguma iniciativa mesmo que você faça a partir das suas reciclagens, né? Então, não tem como você dissociar. Assim, né? na tua experiência, até como você aí tem uma boa cultura, né, do ponto de vista da até tua formação acadêmica, né, e até conscienciológica, o que você já utilizou? Você pode dar um exemplo para o nosso público, né, do ponto de vista de informações que você adquiriu já de retrovidas, em que você chegou e falou assim, não, vou reciclar isso, ou eu já percebia que eu tinha que melhorar e de repente eu vou fazer técnicas, vou ser mais bravo comigo mesmo, eu vou me vigiar mais e eu vou provocar o meu acelerar nesse processo, a minha reciclagem de fato. Então, qual estratégia você usa para reciclar esses traços no teu dia a dia? Uma coisa que eu acho que é muito importante de falar é o seguinte, assim, reciclar não é um processo simples, não é um processo fácil e pode ser dolorido para muita gente. Para mim foi muito dolorido. Muitas das reciclagens, principalmente aquelas que a gente percebe que a gente chama de cronicificadas, né? Que a gente percebe que é muito difícil, bate sempre, como se fosse dando murro em ponta de faca, por mais bélico que seja essa expressão, a gente fica ali batendo, a gente sabe que tem que mudar, mas tá muito difícil. Tende a repetir. Tende a repetir, assim, às vezes de maneira inconsciente, você não tá percebendo, e aí vem algumas pessoas de fora, nossa, mas você não quer mudar, mas não é isso, às vezes é mais forte que você, porque tá muito cronicificado. É uma mudança de hábito, né? É uma mudança de hábito e já é difícil, né, por si só, e ainda mais quando é algo muito grande e difícil para você, cronicificado. Sim. Então, assim, fazer esse processo de reciclagem não é simples, né, não é fácil, exige um esforço pessoal e também uma disposição, né, uma vontade de querer fazer as coisas diferentes. Mas isso só não basta. Então, assim, às vezes é necessário terapia, às vezes é necessário
até dentro da própria conscienciologia, consciencioterapia. A gente precisa fazer um esforço nesse sentido. Ou seja, pedir apoio externo pedir é ajuda, importante. exatamente, porque às vezes você sozinho não consegue enxergar os seus pontos cegos, que a gente tem muitos pontos cegos. Às vezes quem está de fora está vendo melhor do que você. E às vezes não vai adiantar uma pessoa leiga, né, algum amigo, por exemplo, te apontar, porque você não vai mudar por conta daquele apontamento, né? Entendi. Então, assim, às vezes você precisa pedir ajuda. E foi muito disso que eu fiz, né? E eu gostava de pedir ajuda. Eu gostava de, me ajuda, eu não estou enxergando, o que está acontecendo? E às vezes eu me esforçava e às vezes fazia pesquisa, escrevia muito. Eu gostava muito de refletir muito em cima de algumas ideias que me vinham, porque eu também tenho muita facilidade nesse processo de escrita, né, que também penso que tem a ver com retrovidas. Então, assim, esse processo de escrita também me ajudou muito, né, colocar para fora o que eu estava sentindo e poder analisar como se a gente olhasse de fora, sabe, para o nosso próprio problema. Essa é uma técnica que ajuda bastante também. E, enfim, estar disposto a escutar quem tá de fora, que está vendo às vezes até melhor que você, né? Isso eu acho que é extremamente importante para a mudança, né? Certo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho essa relação entre reciclagens e retrocognições, que elas meio que se alimentam, né? Então, essa lembrança dessas vidas, dessas vivências passadas, no que foi programado para essa nossa existência. E, se possível, contar alguma experiência em que você considera que deu a volta, você considera que, bom, isso aqui eu reciclei. Mas você não falou isso agora, a gente vai para o intervalo e nós já voltamos. Come on, come on. Voltamos, estamos aqui no meio da entrevista com a professora Michele Ribeiro. A professora Michele, ela é jornalista, ela é psicóloga, ela faz bastante autopesquisa. Nós deixamos uma questão no ar, que é como ela relaciona essas reciclagens, que reciclagem não é só de lixo, viu, pessoal? É reciclagem da pessoa, de posturas, renovações. Essas renovações relacionadas a relembranças de vidas passadas, que são as retrocognições, dentro desse contexto do projeto de vida da programação existencial. Então, se ela pudesse até fazer essa relação e mostrar para a gente alguma superação, algo que ela identificou, seria interessante. Então, Michele, o que você poderia falar para a gente? Bom, primeiro, acho que a gente comentou um pouquinho dessa relação, né, de reciclagem com retrocognição, que eu acho que não tem como dissociar. De experiência que eu posso trazer, assim, a principal para mim... Acho interessante, Michele, a gente só chamar a atenção, né, para o pessoal, é que a pessoa pode lembrar de fenômenos e vivências, mas ela simplesmente não dá muito valor em enfiar dentro da gaveta, né, ali, guardar num canto da memória dela e falar: ah, beleza, eu fiz aquilo no passado, aquilo, eu não entendo meio que o zeitgeist, o espírito da época, né? Então, a pessoa meio que ela faz corpo mole, ela pode olhar aquilo como um quadro muito distante, que fala assim, não, eu não sou mais assim, ou ela pode chegar e fazer uma investigação, porque isso pode ser mais doloroso e difícil, como você trouxe, né? Sim. Assim, eu também não sei o quanto a gente precisaria contextualizar como se dá o processo de memória, né, de vidas passadas. Mas, em síntese, né, tem diversas formas de você rememorar. Às vezes, uma simples impressão retrocognitiva que você tem já é uma espécie de retrocognição. Eu vejo alguém e falo, nossa, eu tenho uma sensação muito forte que eu já conheço essa pessoa de algum lugar, já é um processo de retrocognição. Como também eu posso visualizar, né? As pessoas às vezes têm sonhos que ela acha que é sonho, mas na verdade é uma projeção retrocognitiva. Você está se projetando e lembrando de uma outra vida. Sim. No meu caso, o que acontece muito mais fácil para mim, porque eu tenho dificuldades com projeção e ter lucidez nesse processo, é mais quando eu estou acordada. Então, assim, eu simplesmente, às vezes, quando eu quero fazer até um trabalho energético que a gente faz, né, essa técnica a gente aplica, eu consigo ter facilidade de rememorar alguma coisa. Ou, às vezes, até quando eu estou conversando com alguém, né, estou conversando com alguém, aí vem a informação da pessoa, eu vejo a pessoa, a vestimenta da pessoa, como a pessoa estava, e isso me ajuda muito no processo de assistência para outra pessoa. Então, vem a informação, e isso me ajuda, né? Até, enfim, vários contextos da minha vida, né? Dentro e fora do ambiente profissional, inclusive.
o que acontece? De experiência, respondendo a sua pergunta que eu tive, e que mais me marcou, tem a ver com o processo de comunicação. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, com dificuldade de falar, de me expressar. Né? E mesmo tendo feito jornalismo, eu tinha essa dificuldade de me expor. Né? Num ambiente informal, conversar com as outras pessoas, eu tinha essa dificuldade. E aí, eu não tive uma retrocognição assim, né? Enfim, foi um processo, eu fui desenvolvendo, também fui indo em busca disso, mas eu sabia no meu íntimo que eu tinha que mudar isso daí, porque era algo que me travava. Te né? incomodava E também. me incomodava muito. Claro, assim, muitas coisas me ajudaram, entre elas até apresentações de verbetes, isso me ajudou um monte, né? E eu tive uma retrocognição relacionada a isso, que tinha a ver com o processo de repressão, né? Repressão emocional, repressão do passado, né? Envolvendo sexualidade, envolvendo outros contextos, e que me fez com que eu reprimisse literalmente a minha comunicação, né? E aí, assim, e eu também me lembrei de uma outra situação, de uma outra vida, né, que eu me comunicava muito bem. Então, assim, teve um processo aí no meio do caminho, porque, assim, a gente não tem, as vidas, né, não são lineares. A gente tem vidas que são mais repressoras, né, a gente se reprimiu mais, teve um contexto mais repressor, e teve também contextos que você, enfim, se soltava mais, justamente pela mesologia que a gente chama, né? A família que a gente estava inserido no contexto, a cultura e tudo mais. Então, isso me fortaleceu. Eu falo, nossa, eu sou capaz, eu vou resgatar isso. Então, a ideia da retrocognição também ajuda nesse processo de você resgatar os seus traços força, né? Que são os seus pontos fortes, suas qualidades, que estão ociosos. E aí isso me ajudou muito nesse processo, né, de reciclagem. Aí quando eu desfiz esse nó, vamos chamar assim, muitas coisas acabaram desenrolando na minha vida, né. Claro, são camadas de cebola, a evolução, a gente tira uma camada, tem outra mais profunda para a gente trabalhar. Mas eu acho que a principal foi essa, a questão da comunicabilidade, enfim, meu processo de desreprimir, né. Nessas suas lembranças, você se via numa postura, às vezes, em que a comunicabilidade era um traço que você era vítima ou algoz, entendeu? É que às vezes a gente tem um recalque, mas é um recalque que a pessoa foi o algoz naquele traço. Ou às vezes ela foi vítima e aquilo de alguma maneira ecoa aquele processo de vitimização meio que mal curada ainda. Como que você vê no caso da comunicação no teu caso? No meu caso, o que, assim, me chamou a atenção, um processo mais de repressão minha mesmo, né, no sentido de não saber lidar, que é muito do que eu vivenciei nessa vida mesmo. Então, assim, tinha um contexto de opressão, né, no passado, e aquilo teve e aquilo me fez com que eu guardasse mesmo, o mesmo mecanismo. E aí o fato de eu ter visto isso lá atrás, falei, nossa, eu tô repetindo de novo isso, sendo que eu tive uma outra situação, uma outra vivência, uma outra vida, em que eu estava totalmente oposto, né, o que acontece? E aí isso me deu um empurrão, né? E esse oposto que eu estava, eu falava, né, de várias coisas. Claro, tem esse nível de repressão ainda se mantém, né? Eu ainda estou desenvolvendo isso, trabalhando com esse contexto. Nessa outra questão que eu me vi super desenvolta falando nesse contexto mais desreprimido, eu ainda tinha repressões em outras áreas da vida. Então, o fator repressão é o principal que eu preciso ressignificar nessa vida, vamos chamar assim. Então, assim, ele ainda está presente, mas tem uma gradação. Coisas que eu achava que eu não era capaz, que eu sou, porque eu vi lá atrás que eu era e aquilo me deu uma força para resgatar aquele traço, por exemplo. Então, assim, claro, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma situação, uma vivência, né? E meio que seguindo nessa linha de raciocínio, como que você orientaria um processo de lidar com determinadas lembranças e ao mesmo tempo reciclar, sabendo que em muitos casos isso é difícil, como você trouxe? Então, qual que é o processo, você, dentro da tua vivência, você nortearia alguém que está nos escutando e que, de repente, ela tenha um flash, de repente, a gente sabe que, até como recomendação, né, na Consciologia, a gente tem uma máxima que é o seguinte, que a pessoa não deve, só por um caso,
uma experiência muito rápida, muito fugaz, ela meio que puxa para si alguma coisa. É interessante ela investigar, é interessante ela buscar, estudar, por exemplo, até aquela personalidade, se for o caso. Ou seja, não, entre aspas, embarcar como alguma coisa assim da sua personalidade só por uma impressão, que ela investigue, né? Mas vamos supor que ela já fez esse dever de casa, ela já investigou, ela teve diversos sinais, ela tem diversas sinaléticas que comprovam que aquela personalidade tem muita relação com ela, ela fez uma análise, viu que tem muitos pontos a favor, e aí ela quer de alguma maneira olhar e usar aquelas lembranças como alavancagem e reciclagem. Qual que é o método que você daria para essa pessoa? Onde ela começaria? Eu partiria do princípio assim, confirmando ou não, independente disso, você não se ligou àquela personalidade aleatoriamente. No mínimo de espelhamento você tem com aquela personalidade. Isso, se a gente for ver no nosso dia a dia com as pessoas que a gente se liga, acontece o tempo todo. As afinidades, o espelhamento, a gente está aprendendo o tempo todo. Então, eu partiria desse princípio e buscaria tirar proveito daquela biografia, por exemplo, daquela personalidade, o que ela fez, os erros e acertos que ela teve, né? E quais foram os erros, para você não fazer a mesma coisa nessa vida. Se você tem uma afinidade muito grande, né? A tendência de você cometer esses erros também são grandes. Então, assim, eu iria por esse caminho no sentido assim, o que deu certo na vida dessa pessoa, o que deu errado, o que eu posso fazer para fazer ainda melhor, né? E aí, assim, eu enxergando em mim, né, com um processo mais de aprofundamento, no meu autoconhecimento, eu iria ver os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, iria trabalhar para eu aprimorar os meus pontos fracos a partir dos meus pontos fortes, né, fazer aquela regrinha básica, né, e também muita terapia, né, muito aprofundamento no gargalo, porque às vezes a gente sozinho, a gente não vai conseguir aprofundar naquilo que está doendo. Agora, quando dói, a gente não quer olhar, na maioria das vezes. Esse teu ponto de vista, então você acha interessante estudar biografias de personalidades em que você, de alguma maneira, vai entender ali os fatos, um passo a passo, os mata-borros, os sucessos, ou seja, você vai buscar naquela experiência de vida algo para ti. Então, por aí você vê que isso é uma grande saída evolutiva? Penso que sim. Além disso, é você tentar ver a situação, como essa personalidade lá atrás, né? O que ela faria hoje? Porque lá atrás ela tinha uma situação, que nem você utilizou o termo Zeitgeist, né? Que era o espírito daquele tempo, né? Aquele contexto histórico. O que essa personalidade, se fosse hoje, no século XXI, o que ela faria? Ela faria diferente, com uma mesologia num contexto diferente, né? E aí fazer uma comparação até mesmo com você, né? O que eu estou fazendo? Eu estou melhor um pouquinho que essa personalidade? Não estou? O que eu preciso fazer para me aprimorar, né? Eu iria um pouco por essa linha também, né? Ok. E seguindo então nesse raciocínio, qual dica você poderia dar com relação às pessoas para elas identificarem a sua programação existencial, né, o seu projeto de vida, a partir dessas experiências que você está falando, desde flashes, desde percepções ou lembranças mesmo de vivências passadas, e até mesmo, que nem você falou, às vezes estudando uma biografia, um caso, e que você procure atualizar. Mas você não faça essa resposta agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aí com a Michele Ribeiro falando sobre reciclagens, retrocognição e programação existencial. Voltamos. Você está gostando do nosso assunto? Estamos falando aí de reciclagens. Elas não são reciclagens de lixo, mas reciclagens de posturas, de hábitos, né? Quantas vezes você já mudou um hábito, às vezes ruim, na tua vida para uma condição melhor? É isso que a Michele está falando aqui. Agora, você imaginando você ter lembranças de vida passada, você errando naqueles pontos e percebe que aquilo ecoa no dia de hoje, ainda não é possível. Tem que fazer alguma coisa. Então vamos lá. Isso faz parte do nosso projeto de vida, né, Michele?
Com Aí certeza. a gente quer saber de ti. Qual então a dica que você daria para alguém que está fazendo ali o processo de identificação da sua programação existencial a partir então dessas experiências? Porque nós podemos ter ali também traços força, né, traços evoluídos, em que de alguma maneira podem nortear o que a gente tem que fazer ou pode fazer e até ajudar essas reciclagens. Qual que é o processo que você sugere? A minha principal sugestão para essa pessoa, para essas pessoas, enfim, é seguir a sua intuição. Sabe aquela sensação que às vezes você negligencia, do tipo assim, eu acho que isso daqui não é o caminho, isso daqui não tá legal, tô sentindo um desconforto interno. É seguir a sua intuição, porque o que eu penso? Eu acho que todo mundo que tem uma ProEx, uma programação existencial, sabe o que veio fazer aqui. Só que a gente esquece. Né? E no fundo, se você for perceber, olhar para dentro de você, perceber a sua história de vida, as escolhas que você fez até hoje, né? Os caminhos que você percorreu, os caminhos que você gostou muito e aquilo que você não gostou tanto, e os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você vai ter uma ideia do que você veio fazer aqui. Principalmente as repetições, né? Eu trabalho muito com esse processo de repetição que tem a ver com as reciclagens, né? Tudo que se repete na sua vida, aqueles padrões que se repetem, que tendem a voltar, eles dizem muito da sua programação existencial, que a base da sua programação existencial está nas suas recins. Então eu vejo que é isso. Acho que a principal dica é você seguir a sua intuição, no sentido, olha, eu sei o que eu quero e eu vou por esse caminho, eu sinto que esse caminho é positivo, e olhar para o seu passado e presente fazendo um bem bolado, no sentido assim de resumão. Olha, então a minha essência é essa, esses são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e essas foram as minhas escolhas, e isso tem a ver com a minha ProExis. Ok, muito bom. Agora, Michele, olhando assim no geral, a gente vê que as retrocognições, se a gente fizer uma técnica, se a gente estudar sobre o assunto, se nós tivermos interesse, é possível de dinamizar e começar a lembrar coisas do passado. Uma das questões que a gente estuda na Conscienciologia é que tem muitas informações. Se a gente tivesse no planeta um botão vermelho e falássemos assim para as pessoas, vocês querem que a gente aperte esse botão e todo mundo lembre, a partir de agora, o que aconteceu no passado? Se a gente apertar, se as pessoas votassem, sim, vamos apertar esse botão, a partir de daqui a pouco, todo mundo vai lembrar de tudo que fez no passado. A gente percebe que isso geraria um caos social, né? Porque as pessoas, elas iriam ter, como se encheria demais o caminhão, né, de problemas dela, e no nível em que ela não daria conta. Isso é o que a gente chama na Conscienciologia também de estupro evolutivo. É você tentar evoluir muito rápido, além da conta da pessoa, você implode aquele micro-universo consciencial. Então tem que ir devagar com a dor, né? Ou seja, a gente vai lembrando as coisas homeopaticamente. E aí, olhando esse aspecto, o que você vê que a gente tem que tomar cuidado ou até mesmo investir mais dentro desse processo de reciclagem, de identificar quem nós somos através desse método, né, de lembrança de existências passadas? Essa analogia, associação que você fez aí do botão vermelho, eu vejo que tem um motivo para a gente não lembrar, né? Primeiro que o fator imaturidade impede a gente de conseguir enxergar determinadas situações de uma forma evolutiva. Então, quanto mais imaturo a gente é para lidar com os nossos problemas, saber de uma informação que pode ter sido alarmante, por exemplo, saber que eu assassinei alguém da minha família e que hoje está convivendo comigo, né? Isso tem um peso enorme, né, para mim e na forma como eu vou lidar com aquela relação hoje. Então, por isso o fator maturidade é de extrema relevância. Eu colocaria o meu foco, assim, de sugestão, o meu foco, como eu faço, né, é sempre nas minhas reciclagens, porque eu sei que a partir delas vai desencadear muitos outros processos. E outros fenômenos também, que não necessariamente a retrocognição, por exemplo. Eu trouxe esse processo da retrocognição porque
para mim foi uma experiência que foi mais comum para mim, né? Dentro do meu processo. Mas se você tem o foco na evolução, né, na sua reciclagem, e que por consequência, mesmo você estando consciente ou não para isso, as suas reciclagens vão gerar outras reciclagens nas pessoas ao seu redor, justamente pelo exemplarismo, né? Nossa, a pessoa tinha uma enorme dificuldade e aí de repente ela mudou. Nossa, o que ela fez? Isso vai gerar uma repercussão, vai reverberar no seu grupo evolutivo, que pode ser grupo de trabalho, sua família, enfim, as pessoas mais próximas de você. Então, isso já é um processo assistencial. Então, quanto mais você foca na sua evolução, eu acho que os outros processos são secundários. Você não deve se preocupar em se lembrar, mas assim, você deve tirar proveito da lembrança para trazer para o agora, né? Essa lembrança não veio à toa, você tem algum mérito por trás disso, então você precisa fazer um bom uso disso, né, na sua vida, e isso também tem a ver com a Proexis. Então, a minha dica seria focar sempre nas reciclagens, no que você tem para melhorar, porque você pode ser melhor do que você já é, sempre, né? É claro que ninguém é perfeito, então a gente também precisa ser paciente com a gente mesmo e não se chicotear nesse processo evolutivo, mas é importante a gente sempre buscar melhorar em algum ponto, né? A gente poderia admitir, o que você acha, que se a pessoa está num esforço, ela está dando conta das reciclagens, ela de alguma maneira está melhorando, inclusive com as coisas que ela identifica agora, no aqui e agora, até os colegas, assim, sentem incomodado com um ponto ou outro. Se ela toma uma postura, então, meio que de auto-encarar-se, né, de fazer essas reciclagens, ela está, de alguma maneira, aumentando as possibilidades de ter essas retrocognições e favorecer esse continuar de evolução. Seria por aí? Sim, seria por aí. Michele, muito obrigado. Você teria alguma consideração final desse assunto, algo que você não disse, para a gente fazer esse fechamento? Bom, eu acho que eu falei tudo que precisava ser dito e... Hoje você voluntaria em que ser mesmo, instituição? Eu estou na Consecutivos. Que eu saiba, Consecutivos, ela estuda muito sobre esse processo da importância das retrocognições, não é? Sim, e tem como você desenvolver as retrocognições. Você indicaria algum curso lá para o pessoal para que queira conhecer um pouco mais essas ideias de lembrança de vidas passadas, essa autoinvestigação? Vocês têm um curso de entrada, alguma atividade que as pessoas podem acessar, que facilmente podem interagir mais com isso daí? A gente tem diversos cursos lá na Consecutivos. Um deles que tem a ver com essa temática que a gente abordou aqui é o Técnicas Retrocognitivas, né? Ok. A gente tem também a Escola de Personalidade Consecutiva, que mesmo que a pessoa não tenha né, um curso de entrada na Consecutivos necessariamente, se ela tem um mínimo de conhecimento de Conscienciologia, ela pode fazer também. E eu acho que é um curso bem importante, ele tem 3 módulos, né? Então é 1 ano e meio praticamente, e dá um aprofundamento bem interessante. Você chega no final do curso, você tem uma personalidade ali que você tem afinidade e você se aprofunda em você também, então eu acho bem interessante. Tem vários, né? Então, agora o site da Consecutivos qual que é mesmo? consecutivos.org.br. Muito bom. Okay. Está registrado, muito obrigado. E agora vamos falar sobre Proexis no mundo. Vamos à dica. Bem-vindos ao Proexis no mundo. Olá, eu sou Paula Souza, eu sou arquiteta e eu vivo aqui em Foz do Iguaçu há 6 anos, mas vivi em Portugal durante 22 anos. Minha vida adulta foi feita lá, conheci a Conscienciologia lá e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque tinha uma série de coisas, assim, uma série de funcionamentos meus que eram diferentes das outras pessoas, as minhas necessidades eram diferentes, eu quis logo ir para fora, porque eu achava que eu era capaz de muito mais do que na verdade eu fazia. Eu tive uma oportunidade e eu acabei indo para Portugal e conheci a Conscienciologia lá. Consegui perceber muito dos meus processos, muito daquilo que eu realmente queria. Eu entendi o que é essas ideias inatas, o que é essa informação que eu já tinha, como é que ela fazia sentido num outro contexto. Eu acho que é o contexto da minha Proexis e aquilo que eu realmente vim fazer. Então esse processo de autoconhecimento, desde muito nova eu tive. Eu sempre tive uma ideia, que era uma frase de criança, que é: quanto mais eu me conheço, menos eu sofro.
E isso me trouxe para a Conscienciologia. Eu conhecer os meus processos e eu consegui ultrapassar os meus desconfortos. Então, eu acabei conhecendo a Conscienciologia, eu tinha 30 anos, e isso me abriu um novo universo de possibilidades. E a partir daí foi uma libertação bastante grande e eu consegui perceber mais o meu caminho. É lógico que essa questão da Proexis não é aquela coisa de repente eu descobri toda a minha Proexis. Não, eu fui descobrindo processos, eu fui dando passo a passo. Eu sempre tive um objetivo dentro de mim. Um objetivo é como se fosse uma Paula mais evoluída. E essa pessoa ainda se mantém. E eu sempre tentei chegar nessa personalidade. Quem é essa pessoa? É a minha meta para essa vida. Eu vou chegar. Então, essa é a minha missão de vida. De chegar nessa consciência mais autossuficiente, não aquela menininha que era quando eu era garota, né? Aonde eu quero passar toda essa informação que eu tenho, todas essas minhas experiências para frente. Então, esse foi meu percurso desde o início, né? Nesse momento, eu já moro em Foz do Iguaçu, tive esse processo de autossuficiência em Portugal. Eu acho que eu tenho uma força hoje, tenho uma maior resolução de mim mesma do que tinha, e isso me ajudou muito nesse processo. E agora, daqui para frente, eu vejo o quanto que isso foi importante para mim, essa experiência. Enquanto professora, eu lido muito com mulheres, então o meu público é muito feminino. E aos pouquinhos também, isso também foi uma descoberta na minha. Até que ponto que quem é o meu público de assistência, quem são aquelas pessoas que eu posso ajudar. Então, dentro da arquitetura, eu quero ajudar, principalmente esse público de assistência, que são as mulheres, né? E a partir daí também a gente criar um ambiente melhor para todos nós. Muito obrigada, então, a vocês. E eu deixo esse convite para vocês também. O que vocês acham? Como é que é a Proex da sua vida? Dentro desse contexto que eu falei, como é que você vê a sua Proex? Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos, pessoal. Então estamos aqui num processo de fechamento das nossas atividades, do nosso projeto de vida. Lembrando que são todos os sábados aqui com você, na sua, na minha, na nossa RCI, sempre aí ao seu lado. E hoje falamos aí com a Michele, tivemos muita reflexão sobre essas reciclagens, as retrocognições. A gente considera que é muito importante a consciência ela evoluir intimamente através do quê? Da mudança de hábitos, né? Das renovações. Se você não renovou nada ainda neste ano de 2020, você está moscando, né? Como é o dito popular. Vamos à nossa pergunta do dia. A nossa pergunta do dia, a gente falou o seguinte, olha, quanto às metrias, né, então vamos colocar aqui uma forma de você avaliar o processo do seu projeto de vida. A gente pode fazer um balanço existencial que tem a ver com a retrovida, uma vida passada. Então vamos imaginar que você lá, que nem a Michele, lembrou de uma existência, foi ver uma determinada personalidade e fez um balanço. O que é um balanço? O que a pessoa fez de coisa boa? O que a pessoa fez de coisa ruim, do ponto de vista que ela poderia ter feito, saído melhor, né? Ela não deveria ter errado em uma ou outra abordagem. E aí você pode fazer um balanço existencial dessa existência, né? Ou seja, fazer o que você já fez, o que você está realizando, o que você pretende realizar. E também fazer uma visão mais geral. Esse balanço, quando engloba mais de uma retrovida e mexe com a atual, qual nome a gente daria? Aqui a resposta seria um balanço multiexistencial. Tá? Então, quer dizer, ele pega múltiplas existências. Isso para nós, na Consciologia, isso é um fato e um parafato. O que quer dizer isso? Muitos colegas, muitas personalidades, muitas pessoas mexendo com energia, trabalhando com autopesquisa, autoinvestigação, lembram e lembraram e vão continuar lembrando de retrovidas. Por quê? Porque essa vida, ela é apenas o quê? Uma grande oportunidade de mudança, de renovação, de melhoria. Nós estamos aqui nesse planeta Terra para sermos felizes, para sermos a nossa melhor versão. E, com certeza, se a gente olhar para o lado, a gente vai encontrar muita imperfeição, não é isso?
Ou seja, pessoas que precisam melhorar, precisam ajustar, é a questão afetiva, a questão intelectual, a questão comunicativa. A gente percebe que tem inúmeros papéis e áreas que nós devemos sempre aperfeiçoar, e sempre tem pessoas ao seu lado, hoje, agora, que são melhores em você em algo. Você está aprendendo alguma coisa com elas? Você está tirando proveito dessa oportunidade evolutiva que está aí batendo a sua porta? Então a gente não deve negligenciar, não deve deixar essas oportunidades passar, não é mesmo? Então essa é a dica deste programa. Fiquem aí com a programação da RCI e sempre acompanhem a gente aos sábados. E quem quiser falar e mostrar para os colegas, parentes, olha, aquele programa de sábado foi bacana, você vai conseguir lá no Facebook e também no site da rádio RCI e também no site da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que é apexinternacional.org. Esse é o site, também através dali e do YouTube, também acessar esses programas de rádio que lá ficam guardados e registrados. Bom final de semana para todos e todas e até sábado que vem. Tchau! Você ouviu